Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Já quero convidar você que não faz parte do nosso canal, não faz parte da nossa família, vem aqui rapidamente embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar aquele like maravilhoso para que toda essa meditação, esta preparação para a festa de Pentecostes possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Bom, como eu acabei de dizer, nós estamos nos preparando para a festa, para a solenidade de Pentecostes que acontecerá no próximo domingo. Mas para isso, nós precisamos preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, o nosso espírito para este derramamento do Espírito Santo, para receber esta promessa de Deus para mim e para você. E neste tríduo que nós iniciamos hoje de Pentecostes, nós queremos nos preparar nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito para viver bem e receber com graça e alegria essa força e essa promessa de Deus para mim e para você. Para isso eu convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos do 46 ao 49. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 46 ao 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Assim é que está escrito: e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beije a Sagrada Escritura em reverência e honra a palavra de Deus. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos o nosso tríduo, como eu havia dito, de Pentecostes. E já neste primeiro dia, o cenário é Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia, a Sagrada Escritura vem dizer que Jesus ainda aparece e permanece no meio dos discípulos por 40 dias. E qual é o cenário aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículos 46 em diante? Bom, Jesus está fazendo aqui uma despedida, ou seja, é chegada a hora de Jesus subir aos céus, voltar para casa, voltar para o Pai. O seu tempo, a sua missão é concluída. E aqui ele fala, olha, o que eu tinha de revelar, eu revelei, o que eu tinha de mostrar, eu mostrei, o que eu tinha de ensinar, eu ensinei a vocês. Agora eu me vou para a casa do meu Pai, eu preciso retornar à minha casa, eu preciso voltar para o Pai. Jesus está se despedindo dos discípulos, dos apóstolos. E aqui ele começa dizendo, assim está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados. Aqui nós vemos a primeira missão dos discípulos, que é pregar, né? A penitência, ou seja, a conversão. Vocês precisam se converter, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam ser santos, né? Esse também é o nosso chamado, é a nossa missão. Nós precisamos anunciar o Evangelho. O Evangelho precisa causar no meu coração esse desejo de mudar de vida, de mudar de direção, de largar as coisas do mundo, de buscar as coisas do alto. Nós temos essa missão como discípulos de Jesus, como enviados de Jesus, de propagar o Evangelho, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Mas aqui o discurso é interessante, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele está se despedindo, olha, eu vou voltar para a casa do meu Pai, como eu havia dito, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, já ensinei, tudo que eu precisava falar, eu falei, tudo que eu precisava revelar, eu revelei, tudo que eu precisava manifestar no meio de vocês, eu me manifestei. Agora é chegada a hora de eu retornar à minha casa, ao meu reino, à casa do meu Pai. Porém, Jesus diz, vocês irão pregar
né, a minha palavra, o meu evangelho, vocês serão minhas testemunhas, né, por todo o mundo. Mas ele diz algo interessante, né? Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Aqui vem um ensinamento interessante. Primeiro, meu irmão, minha irmã, para que eu possa sair, né? E aqui é um pedido até mesmo do Papa Francisco, onde ele diz que nós precisamos ser uma igreja em saída, né? Ir de encontro aos miseráveis, aqueles ao qual o evangelho ainda não chegou. Jesus está me dizendo o quê? Para mim e para você, olha, você vai ser minha testemunha, você vai sair mundo afora, você vai proclamar o evangelho, você vai anunciar o evangelho a toda criatura, você vai pregar o evangelho, você vai pregar a remissão dos pecados, a conversão, que a pessoa precisa ser santo, que a pessoa precisa buscar a Deus, que a pessoa precisa buscar uma vida sacramental. Mas olha, peraí, antes de você sair, você permaneça aqui até que você seja revestido da força do alto. Olha que belo isso. E por quê? Meu irmão, minha irmã, nós só podemos anunciar a palavra de Deus estando revestidos da força do alto, revestidos do Espírito Santo. Mas o interessante é, Jesus diz, olha, eu vou enviar vocês, né, para anunciar, para proclamar a boa nova, o evangelho a toda criatura. Entretanto, permanecei na cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Mas nós precisamos entender, mas por que Jesus pediu para que eles permaneçam em Jerusalém, sejam primeiro revestidos da força do alto e assim possam ir anunciar a boa nova, anunciar a penitência, a remissão dos pecados, a conversão, a santidade. Por quê? A palavra Jerusalém no hebraico, ela tem como raiz, né, ela tem algumas raízes que vêm desta palavra. Por exemplo, a palavra Jerusalém no hebraico, ela também tem como raiz a palavra temor de Deus, né? Ela tem como raiz Jerusalém, Yerushalayim, né? Lugar daquele que é, lugar daquele que habita, temor de Deus, né? E é interessante, então, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Olha, permaneça no temor a Deus, né? Permaneça na igreja, né? Permaneça nos sacramentos. Porque Jerusalém e Yerushalayim, lugar daquele que é. Onde é o lugar daquele que é? A igreja. A igreja é o santuário, é o lugar daquele que é. E quem é aquele que é? É Deus. Eu sou aquele que é, eu sou, né? Então a igreja é a morada de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o lugar daquele que é o quê? Que é criador de todas as coisas, que é Deus, que é misericordioso, que é onipotente, que é glorioso, que é poderoso. A igreja é o lugar daquele que é. Então, o que Jesus está falando? Olha, eu vou subir, mas vocês permaneçam na igreja. Aqui já vem outro ensinamento para nós. Não existe cristão fora da igreja. Ah, Maurício, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, eu não vou na missa. Ah, não precisa também ir na missa todo domingo, eu acredito em Deus. Ah, eu vou me confessar com o padre. Para quê? O padre é mais miserável do que eu, é pior do que eu, se brincar, então não precisa me confessar. Eu me confesso diretamente com Deus. Não funciona dessa forma. O primeiro ensinamento de Jesus é permanecer no temor. E temor não é ter medo, é ter amor e ter zelo por Jesus, por Deus, pelas coisas sagradas. Ter amor pela Santa Missa, ter amor pela Santíssima Virgem Maria, ter amor, ter zelo pela Sagrada Eucaristia. Aqui também eu quero falar para você que é sacerdote, você que é diácono, tenha amor pela Sagrada Eucaristia, tenha amor pela liturgia, tenha amor pelas coisas sagradas. Essa é a ordem de Jesus. Olha, eu vou subir, mas vocês permaneçam aqui na cidade, permaneçam em Jerusalém, olha, permaneçam no temor a Deus, permaneçam no amor a Deus, permaneçam no zelo pelas coisas de Deus, permaneçam com a vida sacramental, ou seja, Eucaristia, sacramento da confissão em dia, permanecer em estado de graça, permanecei na palavra de Deus, permanecei nos meus mandamentos, até que sejais revestidos da força do alto. Ou seja, quando o Espírito Santo nos reveste, você pode perceber que eu estou com uma blusa de frio. Aqui onde eu estou está muito frio, eu estou com a camiseta por baixo e vendo que a temperatura caiu demais, é necessário que eu me revista
com algo que possa manter uma temperatura agradável, ou seja, me mantenha aquecido. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vai revestir-nos, ou seja, nos revestir, nos protegendo o quê? Da frieza espiritual, nos protegendo dos ataques do inimigo, nos protegendo das mentiras de Satanás, nos protegendo da mundanidade, ou seja, o Espírito Santo virá sobre mim e sobre você. Mas a ordem de Jesus, neste primeiro dia do tríduo, em honra ao Espírito Santo, é: permanecei no temor a Deus. Permanecei, filho e filha, na vida sacramental. Você que há muito tempo já não reza o rosário, permanecei fiel na devoção à Santíssima Virgem Maria, permanecei no amor à Nossa Senhora, permanecei no amor aos mandamentos, permanecei firme na igreja. Ah, Maurício, eu estou desanimado, eu estou triste, minha casa está passando por tanta coisa, tanta situação. Permanecei firme até que seja derramado sobre vocês, sobre mim, sobre você, a força do alto, até que vocês sejam revestidos da força do alto. O que Jesus está dizendo para mim, para você? Olha, se você permanecer confiantes na minha palavra, se vocês confiarem na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na igreja, mesmo sem vontade, eu vou na missa, mas eu não estou com vontade de nada, vá a si mesmo. Ah, Maurício, eu não sinto mais vontade de rezar o rosário, reza a si mesmo. Ah, Maurício, eu não queria me confessar, se confessa a si mesmo. Ah, Maurício, faz tempo que eu não comungo, se prepare e vai comungar a si mesmo. Permanecei fiel, porque quando nós permanecemos no temor a Deus, no amor aos sacramentos, no amor à palavra de Deus, no amor aos mandamentos, Deus ele entra com providência até que sobre nós seja derramado essa força do alto, essa graça do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste primeiro dia do tríduo, volta para Deus. Se você já não se confessa, prepara a sua alma, faça um bom exame de consciência, corra atrás de um sacerdote, faça uma boa confissão, volte a comungar o corpo e sangue de Cristo, volte a participar das santas missas aos domingos. Se você não reza mais o rosário, retorne, recomece, porque o recomeçar é uma graça de Deus. Recomece do zero, volte a rezar o Santo Rosário, volte a ler a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é alimento, é força para nós, é providência na nossa vida. E creia, porque Jesus prometeu: sobre vós será derramado a força do alto, a força do Espírito Santo, e vocês serão revestidos. E aí sim, vocês terão toda a força, toda a graça necessária para proclamar, para anunciar o Evangelho sem medo, sem preocupações nenhuma, confiantes na palavra de Deus, porque não é você que vai falar, não é você que vai caminhar, é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos permanecer na cidade de Jerusalém, ou seja, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos sacramentos, a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus deixou para nós, como força, como graça, como alimento, para que nós possamos permanecermos firmes até o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Amém? Eu já convido você nesse momento a fechar os seus olhos e nós queremos rezar ao Espírito Santo, pedindo essa graça de permanecer firmes, de permanecer ali na igreja, nos sacramentos, na palavra de Deus, nos mandamentos, na devoção à Santíssima Virgem Maria, na reza do Santo Rosário, confiantes que descerá sobre nós a força do alto e seremos revestidos pela força, pela graça e o poder do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.